Oi pessoal, tudo bem? Então, na última aula a gente viu o sistema de numeração hexadecimal, né? E antes disso a gente já tinha visto o sistema binário e também o decimal. O outro sistema numérico que existe é o sistema octal, tá? Então, como o próprio nome diz, a base do sistema octal é o número 8, tá? Então, a base é o 8 e os dígitos que a gente usa são os números, né, de 0 a 7, tá? Como nos outros sistemas de numeração, então, né, para a gente saber quantos números, né, quantos valores a gente consegue representar utilizando o sistema octal, é só fazer 8 na n, sendo n o número, então, de dígitos que a gente vai utilizar, de posições. E para a gente saber qual é o maior número, então, que a gente vai conseguir representar, seria 8 na n menos 1. Então, 8 na n são, né, os números de valores que a gente vai conseguir representar. E o maior valor vai ser o 8 na n menos 1. Se a gente, por exemplo, utilizasse só dois dígitos, né? Então, a gente teria 8 na 2, a gente conseguiria representar, então, 16 valores diferentes. E para saber qual seria o maior, então, vai ser 8 ao quadrado menos 1, né? Que seria, então, o número 15, em decimal, né? Então, a gente conseguiria, né, representar de 0 a 15. Esses em decimais, então, valores possíveis utilizando apenas dois dígitos no sistema octal. Vamos ver, então, como é feita a contagem com o número octal, no sistema octal. Então, olha só. Por exemplo, se eu estivesse contando aqui, 35... 36, 37. O 37 é o meu último, né, dígito do sistema octal. Então, depois dele, não tem um próximo. Então, agora, eu vou incrementar aqui no meu número de segunda posição. Então, do 37, eu passaria pro 40, certo? Como, né, não tem outro maior, então eu vou incrementar o do lado dele. Daí que eu sigo 41, 42 até o 47. Quando chegar no 47, eu troco pro 50. Claro que o número 37 em octal não tem o mesmo valor, né, do número 37 em decimal. Outro exemplo de contagem, tá? Outro exemplo seria, por exemplo, aqui. Eu tenho o número 676, tá? Então, depois dele, eu teria o 677. Só que se a gente olhar agora, olha só, depois do 7 não tem um outro, então eu incrementaria aqui o número de segunda posição. Só que, para eu incrementar esse número aqui, eu também não teria, né, o 7 é o máximo, então eu teria que incrementar o número da terceira posição. Então, aqui do 697, na verdade, o meu próximo número é o 700, né, nessa contagem, entenderam? Então, a gente vai incrementando, né, só que daí o 7 é o máximo, então, que a gente consegue. Com os demais números, né, a gente vai conseguir, então, converter desses sistemas numéricos diferentes. Por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a conversão do sistema octal para o sistema decimal. E como todos os outros, é só a gente fazendo uma soma de produtos, de acordo com o peso, né, de acordo com a posição do número. Então, aqui esse número, por exemplo, 372, essa aqui seria a posição 0, aqui é 1 e aqui é 2. Então, eu vou fazer 3 vezes a nossa base do sistema octal é 8, então vai ser 8 ao quadrado, mais 7 vezes 8 elevado na 1, mais 2 vezes 8 elevado na 0. Aqui, então, eu tenho 3 vezes 8 ao quadrado vai dar 64, mais 7 vezes 8, mais 2 vezes 1. 3 vezes 64 vai me dar 192. 7 vezes 8, então, vai dar 56 e 2 aqui vai dar 2, tá? Então, agora é só somar esses números que eu vou chegar no meu valor equivalente. No caso aqui, vai ser de 250, tá? Então, o valor de 250 em decimal equivale ao número 378 no sistema octal, certo? Né?
como todos os outros sistemas, né, para converter para decimal, era essa mesma maneira, era ver a posição e multiplicar essa posição, né, essa posição seria o expoente na base do número. Outro exemplo, a gente não tem feito muito, mas a gente pode utilizar números com vírgulas para fazer essas conversões, tá? E essa posição só vai ser negativa, agora é o expoente do número. Por exemplo, se eu tiver aqui o número 24,6 em octal e eu quero saber qual é o valor dele em decimal. Então, é só a gente colocar as posições. Ó, aqui vai ser posição 0, aqui vai ser posição 1, logo 6 é a nossa posição menos 1. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 8 elevado na 1, mais 4 vezes 8 elevado na 0, mais 6 vezes 8 elevado na menos 1. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 8, mais 4 vezes 1, mais 6 vezes 0,8, tá? Então, agora, 2 vezes 8 vai me dar 16, mais 4 vezes 1 vai dar 4, e 6 vezes 0,8 vai dar 0,75. Se eu somar agora esses valores, eu vou chegar no valor de 20,75 em decimal. Ou seja, assim eu descobri que meu número 24,6 em octal equivale ao meu número 20,75 em decimal. Certo? Então, essa conversão, né, a gente pode utilizar números com vírgulas também, só as posições, os expoentes que a gente vai utilizar vão ser negativos. Lembrem sempre de colocar os índices aqui dos sistemas que a gente está utilizando, que a gente já viu até agora, então, 4 sistemas diferentes. E para não ter essa confusão, de tu não saber se o número está sendo expresso no sistema hexadecimal, no sistema decimal, no sistema octal, vamos sempre colocar os índices aqui, então, certo? Para a gente fazer agora a conversão de decimal para octal, a maneira é similar às outras, né, aos outros sistemas numéricos. Então, eu vou pegar meu número e vou ir dividindo ele por 8. A parte da fração, né, que sobrar, né, a parte depois da vírgula, a gente vai multiplicar por 8 e aquele vai ser o nosso número em octal. E a parte inteira, então, a gente vai dividir de novo até a gente chegar numa divisão que a parte inteira seja 0. E daí, então, a gente sabe que acabou o nosso processo. Então, vamos fazer 2 exemplos. Aqui, eu estou fazendo o primeiro exemplo, o número 266 em decimal. Eu quero saber quanto ele vale no sistema octal. Então, vamos lá. Eu vou pegar o número 266 e eu vou dividir por 8. O meu resultado dessa divisão é 33,25. Então, a parte inteira eu vou pegar e vou dividir por 8 novamente. E essa parte fracionária eu vou multiplicar por 8. No caso aqui, eu vou ter o número 2. Lembrem que agora ele é o nosso LSD, né? O nosso dígito menos significante, vai ser o 2. Então, agora, né, peguei a parte inteira e dividi por 8 de novo. 33 dividido por 8 vai me dar 4,125. Então, a parte inteira eu vou separar para cá. E a parte fracionária eu vou multiplicar por 8 novamente. Que no caso aqui vai me dar 1. Tá? Então, agora continuando, a gente pega a parte inteira que é o 4 e divide por 8, vai dar 0,5. Quando a gente chegou no 0 aqui, o nosso processo finalizou. Mas daí essa parte fracionária a gente vai multiplicar por 8, que aqui no caso vai dar 4. Então, agora a gente vai fazer, né? Lembrem que esse aqui é o LSD, né? O dígito menos significante, e esse é o MSD, o dígito mais significante. Então, o nosso número 266 em decimal equivale ao nosso número 412 em octal, certo? Bem semelhante, né? Só muda a base agora, no caso que a gente vai fazer essa divisão por 8, que a gente fazia por 16 ou por 2. Mas a maneira de fazer, né, o processo é o mesmo. Por exemplo, aqui, o número 323, então. Eu vou pegar o número 323, vou dividir por 8. O resultado vai ser 40,375. Então, a parte fracionária eu vou multiplicar por 8. Vou obter o número 3. Então, já a parte inteira eu vou dividir novamente. 40 dividido por 8 vai ser 5, né? Então, no caso aqui, se eu pegar a parte fracionária, que é o 0, e multiplicar por 8, vou ter 0, né?
e a parte inteira, que é o 5, vou dividir por 8 novamente. Então, 5 dividido por 8. O resultado aqui, no caso, vai ser 0,625. Como chegou o zero aqui, eu sei que a minha operação acabou. Outra maneira de eu ver que a operação acabou, no caso, né, é quando aqui, no resultado, eu tiver um número menor que 8. Isso vale para todos. Quando eu tiver um número menor que 8, se eu quisesse, eu não precisava fazer esse passo aqui. Eu poderia só repetir ele, sendo que esse número aqui ia ser o meu MSD, né? Mas se quiserem, né, fazer todo o processo. Então, agora eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar por 8, vai me dar 5. Vou analisar daqui pra cá, né? Porque sempre o primeiro número que eu achar é meu LSD e o último número que eu achar é meu MSD, dígito, né? Não bit. Então, o número 323 em decimal equivale ao número 503 em octavo, certo? Então, esse é o processo, né? Só muda a base, né? Porque sempre essa conversão de decimal para qualquer outra base vai ser só fazendo essas divisões. A conversão do número octal para binário, então, como a gente vai fazer? Para cada número, para cada dígito, né, no sistema octal, a gente vai utilizar 3 bits para representar ele, tá? Então, é semelhante a hexadecimal, só que no hexadecimal a gente utilizava 4 bits e agora a gente vai utilizar só 3. Só fazendo uma colinha aqui, então, né, com 3 bits, no caso, a gente teria a posição 0, a posição 1 e a posição 2, que seriam nossos números, então, o nosso número 1, o nosso número 2 e o nosso número 4, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se eu pegar o número aqui 472, né, em octavo, e eu quiser saber quanto ele vale em binário, como que a gente faz? Então, vou escrever o número 4, né? O número 4, se eu for olhar aqui, vai equivaler a 1, 0 e 0. Então, 4 vai ser 1, 0, 0. São os 3 bits, né, do número 4. Já o número 7, se eu for olhar aqui, vai ser 1, 1, 1. 4 mais 2 mais 1. Então, vai ser 1, 1, 1. E o número 2 vai ser 0, 1, 0. Então, 0, 1, 0. Então, o meu número 472 em octal equivale ao meu número 100, 11010 em binário, tá? Posso fazer outro exemplo, né? Então, o número 5431. A gente já sabe que ele vai ter, então, como ele tem 4 dígitos, a gente sabe que ele vai ter 4 vezes 3, 12 bits para representar esse número em binário, né? Então, vamos lá. O número 5, se eu olhar aqui, vai ser 1, 0, 1. Então, 1, 0 e 1. O número 4 vai ser 1, 0, 0. O número 3 vai ser 0, 1 e 1. E o número 1 vai ser 0, 0, 1. Então, o número 5431 em octal, eu posso, né, representar ele por esse número binário. Como cada número octal, cada dígito octal, a gente vai representar por 3 bits, então esse meu número aqui, octal, que eu tinha 4 dígitos, eu vou utilizar 12 bits para representar ele. Agora, então, para a gente fazer a conversão de número binário para número octal, é que nem a gente fez anteriormente, né, o processo reverso da última conversão. Para cada 3 bits, eu vou utilizar um dígito em octal. Então, eu vou ter que dividir esse meu número binário em grupos de 3 bits, tá? Por exemplo, aqui, então, eu tenho o número 1, 0, 1, 1, 0. Lembrem, né, que a gente sempre começa do LSB. Então, 1, 2, 3, divido. 0, 1, falta 1 aqui, né? Então, eu completo com 0. Então, se eu for olhar aqui, o meu número 1, 1, 0 vai ser 4 mais 2. Tá? Então, 4 mais 2 vai me dar 6. Já aqui vai ser só 2, né? Então, aqui eu tenho o número 2. Então, o meu número 10110 em binário equivale ao meu número 26 em octal. Tá? Nesse outro exemplo, então, né? De novo, vamos lá. 1010. Divido em grupos de 3 a partir do LSB. Então, 1, 2, 3, completo o resto aqui com zeros. O meu número 010 é o meu número 2. Então, esse vai ser o 2. E aqui eu vou ter o número 1. Então, o meu número 0101 em binário equivale ao meu número 12 em octal.
tá ok? E agora, vocês devem estar pensando, tá, mas como é que eu converto, por exemplo, de octal para hexadecimal ou de hexadecimal para octal? Então, não tem uma conversão direta. Para a gente fazer isso, ou a gente vai ter que, por exemplo, passar primeiro para o sistema decimal, e daí, por exemplo, de octal para hexadecimal. Então, eu passo o octal para decimal, e daí o decimal para hexadecimal, ou eu passo o octal para binário, e daí de binário para hexadecimal. Mas a gente sempre vai ter que fazer esse meio de campo, no caso. Primeiro passar ou para binário ou para decimal, e depois fazer a próxima conversão. Não tem uma conversão direta de um sistema para o outro. A gente já estudou até agora, então, os sistemas de representação numérica, né? A gente estudou os 4, então, o sistema binário, o sistema decimal, o sistema hexadecimal e o sistema octal. Porém, tem outras maneiras de representação. Por exemplo, eu posso pegar um número, uma palavra, uma letra e representar ela num código, tá? Eu estou codificando ela, tá? Então, tem códigos, né, que a gente utiliza para codificar isso. Por exemplo, se eu pegar um número decimal e representar ele de maneira binária, eu estou codificando ele, né? Estou fazendo um código desse número decimal. E se eu converto ele diretamente, né, nessas conversões que a gente aprendeu, a gente está fazendo então uma codificação pura, uma codificação binária pura. Porém, tem outros tipos. Então, o primeiro código que a gente vai ver agora é o código BCD, que a gente chama de decimal codificado em binário. O nome código BCD, ele vem do inglês, tá? Então, vou colocar aqui. Então, o código BCD, como é que ele funciona? Diferentemente da nossa representação, né, dessas conversões que a gente aprendeu antes, se eu fosse representar, por exemplo, um número decimal grande, eu teria que ter uma sequência muito longa de zeros e uns, certo? Então, agora, né, para facilitar um pouquinho isso, o que a gente faz? Utilizando o código BCD, só lembrando que isso não é um sistema de representação numérica, tá? Agora são códigos. A partir de agora a gente vai ver alguns códigos que são utilizados, não são sistemas de representação. Então, o código BCD, ele faz com que todo dígito, né, do sistema decimal, ele é convertido em 4 bits, tá? Então, cada dígito separado, a gente vai converter ele em 4 bits. Então, agora eu tenho esse número aqui em código BCD e eu quero saber qual é o equivalente em número decimal. Então, a gente vai ter que dividir em grupos de 4. Lembrando que caso, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Caso não sejam grupos de 4, múltiplos de 4, a gente já tem algum erro no nosso código BCD, porque ele precisa ser grupos de 4, tá? Então, se eu só botar aquela tabelinha, né, ou se a gente fizer ela, lembra que é 8, 4, 2 e 1. Eu gosto sempre de colocar aqui com as posições, que daí eu acho mais fácil de visualizar. Né, esse número aqui vale a qual, né? Só ir somando aqui de acordo com a posição. Que no caso aqui seria, por exemplo, ó, como tem o 0, 1 e 0, eu sei que é 4 mais 2. Então, eu sei que esse número aqui é o 6. Então, esse é o 6. Aqui eu sei que é o 2. E aqui eu sei que é o 12. Aí, olha só. Vocês estão vendo que aqui a gente utilizou o 12? Tá. E tá errado. Por quê? Porque a gente deveria, cada 4 seria só um dígito, tá? Então, quando tem alguns números, né, alguns grupos de bits que são proibidos no código BCD, porque eu só consigo utilizar até o 9, que o 9 seria o 1001. Todos os números, né, se a gente fosse fazer a sequência de contagem, depois desse aqui até o 1111, eles são proibidos. Ou seja, se a gente encontrar algum desses, quer dizer que tem algum erro no nosso código. Por exemplo, aqui, como a gente encontrou o número 12, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Talvez quando eu enviei esses dados, né, o meu receptor recebeu algum código, algum dos bits errado, tá? Então, eu tenho um erro no meu código, porque eu não posso. O número máximo que eu consigo, utilizando os 4 bits, seria, né, o número decimal 9, que se é esse número aqui, que é o decimal 9. Se eu, por exemplo, ter o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 ou o 15, quer dizer que tem um erro no meu código, tá? Então, esses aqui, né, deste número até o 11, são, então, códigos proibidos, né? Quer dizer que tem algum erro quando eu encontrar um desses, tá ok? Outro código que a gente vai aprender é o código Gray. E como ele é? Então, a gente vai mudar apenas um bit por vez. Então, sempre que a gente tiver uma troca de um número para o outro, vai trocar só um bit, não vai trocar mais 2 ou mais, como, por exemplo, se a gente for fazer a contagem binária, como acontece, tá? Então, de um número para outro só vai mudar um bit.
por que que ele é usado e por que que esses códigos são utilizados. Isso é uma escolha, no caso, do programador, de quem está utilizando, eu quero enviar meus dados utilizando o código Gray. Então, eu vou utilizar esse código porque eu sei que se houver, por exemplo, uma mudança sucessiva de 2 bits por vez ao invés de só 1, eu sei que tem um erro. Então, talvez, utilizando o código Gray vai ser mais fácil de eu detectar se tem algum erro no meu circuito, tá? Isso vai lá, quando a gente for projetar algum sistema, que a gente vai escolher qual código vai utilizar. Mas a gente pode fazer uma tabelinha aqui. Por exemplo, eu vou fazer dos números, uma tabelinha utilizando o número decimal, binário e no código Gray, só pra gente ter uma noção. Já no código Gray, a gente só pode mudar um bit por vez. Então, por exemplo, aqui eu vou repetir, né? 000, ó. Aqui a gente pode ver que só mudou um bit, né? Só mudou esse 0 virou 1. Então, ó, vai ficar 001. Só que se a gente olhar aqui, por exemplo, deste número binário para esse, além do 1 virar 0, esse 0 virou 1. Então, eu mudei 2 bits. Só que no código Gray eu não posso ter essa mudança. Então, no caso aqui, eu vou mudar este aqui, mas esse vai continuar o mesmo. Então, o meu número 2 em decimal equivale, na verdade, no código Gray a 011. E agora, esse meu próximo número, aí eu vou variar este aqui. Então, ó, aqui também, ó, agora sim, houve a mudança só de um bit, né? Só que daqui, para só mudar o bit, então vai ser 0, 1 e 0, tá? Aí agora, então, pra gente ver qual é o próximo número em código Gray, a gente só pode variar um bit. Nesse caso, então, a gente vai variar esse aqui, ó. Então, vai ficar 1, 1, 0. Ó, vocês podem ver que a gente tá fazendo combinações diferentes, né? De um para outro. O 5 aqui, então, no caso, a gente vai, né, deixar o 1 e vai variar esse aqui, para ter a variação de apenas um bit, tá ok? Eu vou mostrar para vocês, então, como é que a gente consegue converter, né, tanto do código Gray para binário, quanto de binário para o código Gray. Mas esse, então, código é bom, né, é fácil de identificar quando acontece um erro nesse código, porque como apenas pode modificar um bit por vez, caso se modifique em 2 ou mais, a gente sabe que tem alguma coisa errada no nosso código. Então, como a gente faz conversões? Eu deixei a tabelinha aqui só pra gente se basear e ver se a nossa conversão tá certa. Mas primeiro, pra gente fazer a conversão, por exemplo, de binário para Gray, tá? Então, eu tenho um número aqui, por exemplo, vamos pegar o número 100, tá? Em binário. E eu quero saber qual é, então, em Gray. Então, a primeira coisa é que o MSB é sempre o mesmo, tá? Então, o meu MSB vai continuar o mesmo, vai ser 1. Aí agora eu vou comparar o número 1 com o número 0. Então eu vou comparar o primeiro, né, o que eu estou analisando, com o do lado. Se esses números forem diferentes, tá? O meu próximo número aqui vai ser o número 1. Se esses números forem iguais, o meu número aqui de baixo em código Gray vai ser 0. No caso, como o 1 e o 0 são diferentes, aqui eu tenho 1, tá? E agora eu vou fazer essa comparação entre esses dois aqui, ó. Como eu tenho 0 e 0 e eles são iguais, então eu vou ter aqui o número 0. Tá? Então, o número 100 em binário é igual a 110 em Gray. Se a gente for olhar aqui, ó, o número 100 em binário é igual ao número 110 em Gray. Então, é só fazer essa comparação. O primeiro, né, o MSB, ele é igual. E depois a gente vai comparando um bit com o outro. Então, a gente vai comparar então, o MSB com o do lado dele, 1 e 0. São diferentes? Sim. Então, a gente vai ter 1. Então, ó, se eles forem diferentes, a gente vai ter 1. Se forem iguais, a gente vai ter 0. Como aqui no caso eles são iguais, a gente vai ter 0. Tá? Já para fazer a conversão, então, de Gray para binário, o processo é parecido. Então, olha só, agora eu tenho o número 0, 1, 1 no código Gray e eu quero descobrir qual é o valor desse binário dele, tá? Então, vamos lá. O primeiro processo, né, que é o MSB, é igual. O MSB é igual. Então, a gente vai só repetir o 0 aqui, tá? E agora, de novo, a gente vai fazer essa comparação entre um e outro. Então, eu vou olhar aqui, ó, o 0 com o 1. Eles são diferentes? Como eles são diferentes, então, a gente vai ter o número 1, tá? Já agora, a gente vai comparar esse número 1 com esse número 1. Como eles são iguais, então eu vou colocar 0. Então, o processo aqui é a mesma coisa. Ó. Se os números forem diferentes, a gente vai ter 1. Se os números forem iguais, a gente vai ter 0. Só tem que ir fazendo essa comparação. Ó, então,
o número 011 em código Gray é igual ao número 010 em decimal, desculpa, em binário. Se a gente for olhar aqui, ó, 011 equivale ao número 010, tá? Então, lembre, o MSB é sempre igual nas duas conversões, tá? O processo para converter um para o outro é o mesmo. Então, o MSB vai ficar igual e a gente vai sempre comparar esse número com o do lado dele. Se esses números forem diferentes, a gente vai colocar 1 aqui. Se esses números forem iguais, a gente vai colocar 0. É assim que se converte, por exemplo, eu tenho um número em código Gray e quero saber quanto ele vale em binário. Então, eu vou utilizar esse processo e vice-versa também. Então, continuando os nossos códigos, outro código que existe é o código de excesso 3, tá? Esses códigos são mais para vocês terem conhecimento, né, dos códigos que existem. Não especificamente a gente vai usar eles, né, mas para vocês saberem que a gente pode utilizar, né, dependendo da aplicação. Então, olha só, eu vou colocar aqui primeiro uma tabelinha com o número decimal e o binário do lado e eu vou mostrar para vocês como então a gente forma o código excesso 3. O código excesso 3 seria o número, né, binário acrescido de 3, tá? Então, por exemplo, aqui o 0, né, a representação binária é 000, só que a gente vai somar 3. Então, no caso, ele ficaria 0, 0, 1, 1, tá? E assim por diante. Então, no caso, por isso que ele é chamado de excesso 3, né? Porque a gente soma 3 números. Então, 1 a gente vai somar 3. Então, na verdade, aqui seria, digamos, a representação do número binário 4, né? Se a gente somar 3 aqui, então, a gente vai ter 0, 1, 0, 0, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente sempre vai pegar o número, somar 13 e passar para binário. Então, aqui o número 2, se a gente somar 13, iria equivaler ao número 5, né? Tá? Então, é assim que a gente forma, né? A gente pega o número decimal, acrescenta 3 e daí transforma para binário, tá? Esse é o excesso 3. Uma curiosidade, então, desse código é que se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, os extremos, o 9 e o 0, um é o inverso do outro. Então, se eu pegar esse número aqui, ó, e transformar tudo que é 1 vira 0 e o que é 0 vira 1, eu vou ter 0, 0, 1, 1. Se a gente for olhar, é o nosso número 0. Que nem agora, ó, se eu pegar o número 8 e trocar, né, tudo que é 1 vira 0 e o que é 0 vira 1, eu vou ter 0, 1, 0, 0. Se eu olhar, é o nosso número 1. A gente vai poder fazer isso sucessivamente, né, mas é só uma curiosidade, então, né, que a gente vai indo pelos extremos, que um vai ser o inverso do outro. Esse é o código excesso 3. Outro tipo de código, então, são os códigos alfanuméricos, né? O que são esses códigos alfanuméricos? É que além de números, a gente também tem letras, tem, por exemplo, sinais de pontuação, acentos, a gente tem que ter uma maneira de representar isso em números binários, por exemplo. Então, esse código, né, ele lida com isso, com letras, com pontuação. E o código mais famoso, então, né, desse alfanumérico é o código ASCII. Tá? Que esse é o código americano, então, de representação de sinais, tá? Eu vou mostrar agora para vocês uma tabela, então, né, que tem essa representação dessas letras, de pontos, tudo nesse código, tá? Então, no caso, quando a gente precisar saber alguma letra, algum símbolo de pontuação que a gente quer para representar, a gente vai na tabela desse código e vê, então, qual é o número binário equivalente, né? Com a representação numérica equivalente dessa letra ou desse símbolo que a gente quer representar. Então, gente, aqui a gente tem, tá, a tabela ASCII, tá? Então, olha só, aqui tem o caractere, né, o que ela representa. Então, aqui tem algumas funções. Aqui tem a pontuação, né, alguns sinais, os números, tá? Letras maiúsculas, letras minúsculas, tá? Então, aqui a gente tem então o caractere que ela está representando, daí, né, o valor dele em hexadecimal e o valor dele em decimal também, né? Por exemplo, se eu quisesse saber como a letra T minúscula é representada no código ASCII, então ela é representada pelo número 74 em hexadecimal ou o número 116 em decimal. É só eu converter então esses números para binário que eu vou ter, né, qual seria o número binário no código ASCII da letra T minúscula. Lembrando que tem diferenciação então entre as letras minúsculas e maiúsculas. Se você quiser saber como é que é o espaço, por exemplo, em hexadecimal, então o espaço é 20 em hexadecimal, tá? Então, quando vocês precisarem saber de alguma coisa, né, de algum caractere,
É só vocês virem nessa tabela e verem então qual é o valor hexadecimal dele ou decimal. E se precisar desse valor, né, no binário, então é só fazer essa conversão para número binário. Então, uma coisa muito comum que a gente faz o dia inteiro, né, provavelmente, é que a gente está sempre enviando e recebendo dados, né, seja uma mensagem no WhatsApp, seja um arquivo. Então, a gente sempre está enviando dados. E a gente tem que verificar se quando a gente faz esse envio, às vezes podem ocorrer erros. Por exemplo, olha só, se a gente for ver o nosso sistema aqui, a gente sempre tem um transmissor e um receptor. E às vezes essa distância, né, que o dado tem que percorrer é muito grande, tá? E nem sempre, né, esse caminho é perfeito. Por exemplo, aqui, eu estou enviando esse sinal aqui. Porém, pode acontecer algum ruído, alguma coisa, né? E nesse caminho entre o transmissor e o receptor, por exemplo, eu posso ter um ruído que vai fazer aqui com que eu veja um falso 1. Então, na verdade, eu enviei esse dado, mas eu recebi esse aqui, porque devido a ruídos, então, na minha comunicação, né, eu acabei trocando aqui, né, e o meu receptor está recebendo um dado diferente do que foi enviado. Então, para isso, tem alguns métodos de detecção de erros. Um dos métodos mais simples é o método da paridade, que é o que a gente vai ver agora. Então, esse método da paridade, ele sempre coloca um bit extra no sinal que a gente está enviando, tá? E isso tem a ver com o número par ou ímpar de uns naquele dado. Então, vamos fazer um exemplo. Então, a gente pode ter o método de paridade par ou ímpar. Na paridade par, então, assim, eu vou ver quantos uns tem no meu dado. E eu sempre vou tentar ter um número par de bits 1, tá? Então, olha só. Se eu for olhar aqui primeiro o meu dado, eu estou enviando o número 000. Como eu não tenho nenhum número de 1, então eu vou colocar aqui meu bit de paridade vai ser o 0. Já aqui eu tenho 0, 1, 0. Então eu tenho só 1. Então, na verdade, eu tenho uma quantidade ímpar de 1s. Então, o que eu vou fazer é colocar o bit de paridade de 1, porque agora eu vou ter um número par de 1s. De novo, ó, aqui como eu já tenho 2 1s, meu bit de paridade vai ser 0. Já aqui eu tenho 1, 2, 3 1s, que é o número ímpar, porém, como eu estou utilizando a paridade par, eu vou colocar 1 para eu ter, então, um número par de 1s no meu dado. Tá? Então, a gente sempre vai precisar de um bit extra, né, caso a gente utilize esse método de paridade. E a gente também pode utilizar a paridade ímpar. Tanto faz o método de paridade que você for usar. Só o que você tem que saber é que tanto teu transmissor quanto teu receptor saibam, né, qual método você está utilizando. Não adianta o seu transmissor estar enviando um dado com uma paridade par e teu receptor está configurado para uma paridade ímpar, né? Vai dar um conflito. Então, no caso aqui, vamos ver alguns dados. E aqui o bit de paridade. Por exemplo, se eu tenho 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. São exemplos, né, por exemplo, de dados que eu estou enviando. Como agora a gente está utilizando a paridade ímpar, então o nosso número de 1s tem que ser ímpar. No caso aqui, como eu só tenho 1, o bit da paridade vai ser 0. Aqui no caso eu tenho 2, só que eu quero deixar, né, uma paridade ímpar, então vai ser 1. Então eu tenho 1, 2, 3 agora. Aqui eu tenho 1, 1, também vai ser 1. Para eu ter sempre um número ímpar de 1s, aqui como eu já tenho vai ser 0. Então, no método de paridade par, eu vou ter um número par sempre de 1s, contando com o bit de paridade, e na paridade ímpar eu vou ter sempre um número ímpar de 1, contando com o bit da paridade. Então, desvantagens, vantagens, a gente vai sempre incrementar um bit, acrescentar um bit a mais, porém é um método bem simples, né, pra gente detectar erros. A única coisa é que ele só consegue identificar o erro, por exemplo, em um bit, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu estivesse enviando esse valor aqui, tá? E nessa minha transmissão, tá? Houve um erro que nem deu um falso 1 lá, que nem aquele desenho que eu mostrei pra vocês. E esse meu número, que o enviado foi esse, eu estaria recebendo 1, 1, 1, 1. Né? Aquele meu ruído fez com que esse 0 virasse 1. Quando eu receber esse número, eu vou ver que tem um número par de 1s. Mas, na verdade, deveria ser ímpar, porque a gente está utilizando a paridade ímpar. Então, a gente sabe que teve um erro, né, nesse meu sinal. Né? O sinal que eu recebi não tem um erro em relação ao sinal que eu enviei. Porém, se ocorrer a troca de 2 bits ao invés de um só, aí eu já não vou conseguir detectar. Por exemplo, aqui, se, olha só, esse 0 virasse 1, porém esse último 1 aqui virasse 0, agora eu teria, então, continuaria tendo um número ímpar de 1s, né? Porque agora eu tenho 3.
Porém, se vocês observarem, o dado que eu enviei não é o mesmo que eu recebi. Só que como teve mudança de 2 bits, eu não vou conseguir identificar que teve um erro. Então, esse método de paridade, embora ele seja simples, né? A gente usa ele normalmente quando a gente sabe que o erro que pode acontecer no nosso sistema seja de no máximo 1 bit, que ele é suscetível até a erros de 1 bit só, mas que não vai acontecer de ter essa mudança de 2 bits, porque se tiver ele não vai conseguir detectar. Então, na aula de hoje, além dele, a gente ter visto o sistema octal e as conversões dele, a gente também viu alguns tipos de código, né? Então, o primeiro foi o código BCD, que a gente transforma, né, representa um número decimal, então cada número decimal a gente vai utilizar 4 bits para representar ele em binário, mas no código BCD, lembrem que então tem uma diferença entre representação binária e representação no código BCD. Tem também o código Gray, que é um método que cada bit varia, a gente varia apenas 1 bit por vez, né, de um número para o outro. Depois a gente viu o código excesso 3, que então a gente sempre acrescenta 3 números, 3 valores a mais no valor decimal que a gente quer representar. E a gente viu também, né, que tem aquela propriedade, né, que sempre, por exemplo, o número 9 vai ser o inverso do número 0, por exemplo. Depois dos códigos alfanuméricos, eles servem para representar não apenas números, né, mas letras, funções, pontuação. E o mais conhecido é o ASCII, então, que tem uma tabela lá com todas essas representações. E também, por último, a gente viu o método da paridade, então, que é um método bem simples para a detecção de erros, né? Porque pode ocorrer muito essa troca, né? Dependendo dessa linha, né? De como é feita, como são enviados e transmitidos esses dados, né? Neste caminho, né? Do transmissor até o receptor pode ocorrer alguns erros. E um método simples de detecção de erros, né? Que acrescenta um bit a mais, que seria o bit de paridade, e consegue ver quando apenas, né, um bit varia, né? Ele consegue detectar se apenas um bit variar, se tem algum erro entre o sinal transmitido e o sinal recebido, certo? Vou deixar alguns exercícios, então, sobre tudo isso que a gente viu na aula. Lembrando que esses parte aqui, desses códigos, é uma parte mais informativa, tá? Para vocês terem conhecimento que tudo isso existe.